Agora é hora de Papo Plural. E o tema desta semana é o futuro do jornalismo. Será que o jornal impresso vai acabar? E como funciona o jornalismo nas redes sociais? Os nossos convidados respondem tudo isso no Papo Plural que você vai ver agora. Olá, eu sou Lucas Ruza, aluno de jornalismo aqui da FAG. Está começando a terceira edição do Papo Plural. E o tema de hoje é o futuro do jornalismo. Nós vamos conversar sobre este novo cenário da comunicação, um ambiente que mudou muito nos últimos anos, que as empresas estão se adaptando a essa nova realidade. Bom, para conversar com a gente esse assunto, estão aqui na redação da TV FAG os nossos convidados. O Paulo Alexandre, que é editor-chefe da Gazeta do Paraná, o Júlio Carignano, que representa o Sindicato dos Jornalistas Paranaenses, o Claudemir Hauptmann, que é professor aqui da FAG, a Poliana Rappenthal, que trabalha na assessoria de imprensa da faculdade, o Jefferson Popil, que é o editor do portal da KTV, e com a gente também está o Mozart, que é aluno do segundo período de jornalismo aqui da FAG. Bom, começa agora o Papo Plural, com o tema Qual é o futuro do jornalismo? Para começar o nosso papo, nós vamos conversar com o Paulo Alexandre. Paulo, o jornal impresso está acabando? Não. Eu acho que o jornal impresso ele está se reinventando, mas não acabando. A percepção que eu tenho hoje é que as pessoas ainda precisam ter algo palpável na mão. O virtual está muito forte, né? As redes sociais, a internet muito forte, mas o jornal impresso, as revistas, enfim, ainda tem o seu tempo de vida, eu creio que prolongada. Claro que é preciso se readaptar à nova realidade, mas eu creio que o jornal ele ainda tem uma longa vida. Claudemir, você concorda com o Paulo que o jornal ainda vai ter uma longa vida pela frente? Eu espero que sim, mas eu não acho que vai ser um caminho tão simples assim, tá? Primeiro, vamos falar da utilidade do próprio jornal. Se ele não se apresentar de forma útil para a sociedade, ele acaba sim, porque não que ele termina, porque ele é substituído por uma razão pura e simples, tá? Então, nessa reinvenção que o jornal vai ter que enfrentar aí, é que não está muito claro ainda para os jornalistas, né? Eu não sei até onde que fazer meramente jornalismo de registro vai assegurar o futuro do jornalismo. Eu acho que, a exemplo do professor Claudemir, eu espero que não termine. Espero que não termine, eu acho que está justamente nesse caminho que é preciso se adaptar. Quando você vê que a MTV Brasil fechou aqui justamente por tentar se adequar, mas no caminho errado, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram adequar a interatividade da internet, que estava levando todos os seus telespectadores para a internet, eles tentaram colocar isso na televisão. Não deu certo. O que o jornalismo impresso precisa fazer é realmente se adequar realmente com layouts mais leves, com alguma coisa assim que a pessoa tenha principalmente aquela agilidade em ela receber aquela notícia. Claro que não vai ter como uma rede social que é muito rápida, que é instantânea. Os jornais impressos, os grandes jornais, eles têm que sempre trazer algo mais, né? E esse algo mais é contar uma história de uma forma diferente daquilo que a internet, que a rede social estão trazendo, né? Do contrário, vão ser atropelados, sem sombra de dúvida. Essa questão de aprofundar a informação é uma das formas que o jornalismo impresso tem, não de se reinventar, mas de se manter vivo. Porque a gente não, quando a gente aprofunda a informação, a gente está indo na essência do jornalismo e não reinventando o jornalismo. Não adianta você fazer um jornal que a internet já esmiuçou aquela informação, ou a pessoa pega o jornal e vê que no outro dia foi uma mera cópia da internet, né? Poliana, você que trabalha na assessoria de imprensa aqui da faculdade, você também trabalha sempre no portal da faculdade. Como você vê essa questão dos textos do portal? A gente trabalha de uma outra forma. São textos curtos, textos leves, a informação principal, lógico, isso é básico para todo mundo, mas no nosso caso, no caso de informar o universitário que está o tempo todo no Facebook, está o tempo todo nas mídias sociais, nas redes sociais, ele não vai ler um texto de 50, 60 linhas explicando, não. Tem que ser um texto de 5 linhas. Essa é a nossa realidade hoje. É um texto curto, 1, 2, 3, terminou a informação, porque se eu prolongar, se eu tentar, né, fazer de uma outra forma, eu não vou conseguir cumprir o meu papel de passar a informação. Eu só me preocupo quando falo de texto curto, porque cria essa lenda urbana que ninguém lê. É o seguinte, eu digo o seguinte, se o texto é importante, o conteúdo é importante e o texto foi bem escrito, ninguém se recusa a ler 60 linhas.
Ninguém. Tem público que realmente a gente não vai conseguir nadar contra a corrente. No caso do portal, em se tratando de assessoria, em se tratando de comunicação com jovens, é de informar. E aí a nossa informação, ela é no texto curto, né? Ela tem que ser. O meio pede, né? Claro, exatamente. O meio pede, o público não lê se for diferente. A questão-chave é justamente essa, é o público, né? E talvez, infelizmente, o grande público seja esse que quer aquela notícia de 5 linhas. Agora, veja só, a internet me permite links. Então, veja, num texto de 5 linhas, eu posso remeter a 3, 4 outros lugares, pensando naquele leitor que quer se aprofundar naquele tema. Então, ela te dá essa possibilidade. Então, assim, é você produzir um texto estrategicamente, pensando no teu público-alvo, né? Eu consigo trazer as 5 linhas para aquele que está rapidinho lá, que é o Drops de consumo, tá? Mas nessas 5 linhas tem 2, 3, 4 links ali que o sujeito, quem está afim de se informar um pouco melhor, tá? Só que isso também vai exigir do repórter, para fazer 5 linhas, ele produzir tanto ou trabalhar tanto quanto se fosse uma reportagem de 5 mil caracteres. Essa é a diferença. É aí que está. Então, assim, na verdade, o que eu chamo sempre a atenção é para o jornalista, não para o jornalismo, você entende? Se esse jornalista não se posicionar em relação ao que está acontecendo, aí o jornalismo fracassa. Dentro desse discurso também, onde se tem que fazer um jornalismo mais instantâneo e mais enxugado, como se diz assim, há também uma lógica de um discurso que vem do mercado também, e que vem sendo utilizado pelos próprios donos do meio de comunicação, uma prática que esse jornalismo que a gente sempre buscou, que é um jornalismo mais aprofundado, mais interpretativo e com análise, que esse tipo de jornalismo não cabe nem para o jornal impresso. Há um discurso patronal e empresarial de que esse tipo de jornalismo também já não tem espaço no impresso. E aí, dentro desse discurso também está uma lógica onde está cada vez mais se criando o jornalista profissional multimídia que tem que fazer tudo em pouco tempo. Essa questão das redes sociais, que qualquer um pode publicar o que bem quiser, que o pessoal já diz, isso é notícia, isso não é. Quem que pode produzir notícia hoje em dia? Na rede social, a rede social ela vem para democratizar nesse sentido, né? Onde você ganha mais vozes e, independente da pessoa ser profissional ou não do jornalismo, ela tem, sim, a possibilidade dela também ser uma produtora de conteúdo e não só um receptor de conteúdo, né? A gente, do meio jornalístico, a gente não pode dizer quem pode e quem não pode. Talvez fazer jornalismo a gente possa ter um regramento mínimo. Agora, quem pode ou não produzir conteúdo, eu acho que isso é um caminho que a gente não pode, talvez, indicar e apontar. Até porque a gente tem que considerar, nesse ponto de vista aí, as mídias sociais como um canal de expressão. E essa expressão está prevista, inclusive, a liberdade dela na Constituição. Então, jamais nós vamos poder cercear a liberdade de expressão. Claro que cada um que fizer a sua expressão é responsável civil e criminalmente pelo que se expressa. Mas o direito, inclusive, de falar besteira, todos têm. Todos têm. Então, assim, não é ruim. Eu não vejo de forma alguma essa pluralidade de linguagem, de ponto de vista presente na internet. Eu acho que isso é muito rico. Então, as redes sociais acabam servindo, nesse momento, como uma câmara, né, que vai não só fazer circular, mas também como vai reverberar, inclusive, a credibilidade jornalística. Por quê? Porque as pessoas sabem algumas coisas que aconteceram e que não foi publicado no jornal. E isso sempre vai colocar em xeque a credibilidade do meio de comunicação e do profissional de comunicação. Então, a gente sempre conversa com os alunos nesse sentido. Não é só você agir tecnicamente. É você não perder de vista nunca que você é um cidadão. Ainda que profissional, é um cidadão. Acredito. E aí, o que a gente vai bater, Claudemir, e a redação não, a sala de aula, o que a gente tem que impor sempre, é que o cara tem que ir para a rua. Não adianta, não se faz jornalismo sem estar na rua. Então hoje, o que aconteceu com toda a chegada de internet? Nós fazíamos jornalismo em 1900 e bolinha, né, Paulo? Você tinha que ir para a rua. Hoje você tem as redações que o cara tem a internet à vontade, onde ele tem tudo, onde ele tem todos esses links, ele tem o Google, ele tem, né, tem jornalista que sem o Google ele não é jornalista, infelizmente, né? E o cara tem tudo à vontade, ele tem uma lista para fazer a ronda dele com todos os telefones, o cara atende, porque o cidadão ele não pode te receber no escritório, então por telefone você mata tudo. E o cara perde aquela essência do bom jornalismo, que é ir para a rua, né? E se transforma dessa forma o midiático que ele tem que fazer de tudo. E aí tem uma outra questão também. A gente está falando sobre o futuro do jornalismo, mas a gente produz o jornalismo para quem? Né? A gente produz para quem isso? Para uma sociedade
que está sendo conduzida, formada, sem o hábito de leitura, sem consciência crítica, sem buscar se informar da situação, né? Então, a gente tem uma responsabilidade grande? Tem, claro que nós temos, sem dúvida. Eu concordo com o Claudemir. O profissional tem que ter responsabilidade naquilo que faz e se esmerar na sua profissão. Agora, a gente também tem que entender que nós somos cidadãos, né? E o cidadão, eu como Paulo, cidadão, não jornalista, eu preciso ler, eu preciso me informar, eu não posso ter preguiça de buscar informação, porque a única coisa que... E não adianta, seja por internet ou por papel, a leitura em qualquer situação é a única coisa que nos faz absorver o conhecimento real, né? E a gente está produzindo jornalismo para quem? Para uma sociedade preguiçosa.